Bom, com o nascimento dos filhotes, né, uma das coisas que a gente precisava responder era se, além da presença do vírus no sistema nervoso dos filhotes, que a gente já havia demonstrado, se havia também alguma alteração celular e se essa alteração se dava às custas de morte celular, né? Então, os meus alunos, o Cristiano e o Wesley, eles fizeram um experimento de expressão gênica e a gente avaliou então 96 genes de vias de morte celular. E a gente viu que, de fato, alguns genes que estavam envolvidos com apoptose e com autofagia estavam bastante aumentados no sistema nervoso dos filhotes de mães infectadas, né? Então, a gente conseguiu realmente observar que, além do vírus estar presente no sistema nervoso, e a gente, na verdade, viu que havia mais vírus no sistema nervoso do que em outros órgãos, como no baço, rim, fígado, por exemplo, o que comprova que o vírus tem um certo neurotropismo, né? A gente mostrou também que esse vírus consegue induzir morte celular no sistema nervoso por vias de apoptose e por vias de autofagia. E é interessante isso porque, principalmente em relação às vias de autofagia, isso é corroborado pelo trabalho publicado em 2015, que mostrou que, de fato, que o Zika vírus ele colocaliza com o autofagossoma em fibroblastos em células dendríticas, né? Então a gente tinha ideia que isso provavelmente fosse se repetir nos nossos experimentos e de fato foi o que ocorreu. Fibroblasto é uma célula do tecido conjuntivo que está presente por todo o corpo, por todo o tecido conjuntivo, né? E as células dendríticas também, elas estão presentes em vários locais, principalmente na pele. E a importância desse trabalho é porque na hora que o mosquito pica, né, e ele injeta o vírus, a gente sabe que as células da pele, elas também são infectadas no primeiro momento. Então, tanto os fibroblastos quanto as células dendríticas são infectadas, e essa é uma primeira etapa, então, na biologia do vírus, onde ele já tenta infectar essas células e tenta replicar. O que esse trabalho mostrou é que essa primeira barreira é importante para conter o vírus, porque essas células induzem várias vias de ativação, como as vias dos interferons tipo 1, por exemplo, que são os interferon alfa e os interferon beta, que de fato é algo que a gente também já observou nos nossos resultados, mas isso é já para dar uma continuidade do trabalho que acabou de ser aceito. A importância é enorme, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é dar a resposta que todos queríamos ter, né? Que é da relação causal do Zika vírus com a microcefalia, e muito felizmente nós conseguimos então reproduzir esse fenômeno, né? A despeito de que o camundongo apresentou também uma restrição de crescimento intrauterino, então não foi só microcefalia, o que vai ao encontro do que os clínicos têm observado, na verdade, porque as crianças têm apresentado um peso reduzido, um tamanho reduzido, né? Mas eu acho que o mais importante, então, além de dar essa resposta da relação causal Zika vírus microcefalia, somado ao fato que nós encontramos vírus no sistema nervoso, com lesão característica no sistema nervoso, né? O que é importante também é que a gente conseguiu então estabelecer um modelo, né, que pode ser utilizado aí pela comunidade científica para outros estudos, como estudos de vacina, por exemplo, de proteção da mãe, estudos que visam evitar que o vírus alcance o feto e por aí vai, né? Vale ressaltar que a gente descobriu isso, né, esse achado foi interessante, e que ele aconteceu em apenas uma das linhagens que a gente utilizou, né? A gente utilizou outras linhagens, como o C57 Black, por exemplo, e ele não apresentou esse tipo de lesão, tampouco foi observado vírus no sistema nervoso dos filhotes, né? Já na linhagem SJL, ela é uma linhagem que se mostrou susceptível, que apresentou então todos os achados que eu acabei de falar. E o que esse resultado traz à tona é a possibilidade de que o fator genético do hospedeiro é muito importante, né? A genética da mãe é muito importante. Em que aspecto, né? Provavelmente na resposta imune. As dendríticas e os fibroblastos, eles disparam as vias de interferon que são importantes para conter a replicação viral, né? Então o que eu acredito é que de fato esse fator é importante, talvez porque no camundongo C57 Black, que sabidamente tem uma resposta antiviral bem robusta, ele consiga disparar essas vias e conter o vírus no primeiro momento. Enquanto que o SJL, que tem uma resposta imune um pouco mais humoral, talvez a imunidade inata dele não seja tão robusta assim, ele não consiga conter então essa primeira replicação viral e o vírus consiga então se disseminar pelo organismo, né? Então traz à tona essa ideia de que a genética do hospedeiro possa ser importante. Isso talvez também vai ao encontro do fato de que
algumas mães que tiveram gêmeos dizigóticos, né? Um apresentou microcefalia e o outro não, né? Então há um trabalho importante mostrando, por exemplo, que as células do trofoblasto podem secretar intérferons do tipo 1, que podem segurar a replicação viral, né? Então acho que tudo junto pode se somar para chegarmos a essa conclusão, que a genética da mãe, com certeza, ela é importante no resultado final da infecção. Bom, o próximo objetivo do nosso laboratório, dando continuidade a esses estudos, é entender um pouco melhor a biologia dos receptores TAM na invasão viral no sistema nervoso dos filhotes, né? Então, sabidamente, esses receptores já eram importantes, já foi descrito que eles eram importantes para a entrada na célula pelo dengue vírus, por exemplo, né? E esse trabalho de 2015 também mostrou que o Zika vírus os utiliza. Então, na verdade, o que a gente, lá em dezembro, janeiro, quando a gente começou a trabalhar, a gente já tinha o objetivo de avaliar esses receptores no sistema nervoso e, de fato, a gente o fez, né? Nós mostramos no trabalho mesmo que as células precursoras neuronais expressam esses receptores, enquanto os neurônios expressam em menor quantidade, o que pode, de fato, justificar por que o vírus tem um tropismo maior pelo sistema nervoso em desenvolvimento e não por um sistema nervoso já desenvolvido, maduro, né? Então, nosso objetivo é entender como esses receptores, então, são importantes para a invasão viral e também tentar entender quais vias de sinalização são disparadas quando esse receptor é ativado no sistema nervoso, né? Sabidamente, são receptores de fagocitose de células em apoptose, né? Então, quando uma célula morre, ela precisa ser fagocitada e esses receptores vão intermediar, então, esse processo. No advento da infecção pelo Zika, no sistema nervoso, o que acontece? Será que os receptores estão down-regulados ou eles hiperfuncionam? A gente não tem uma resposta. Na verdade, a gente tem alguns resultados preliminares já, mas a gente ainda precisa repetir os experimentos para saber o que está acontecendo. A gente achou que os olhos possam estar comprometidos também, mas isso é uma análise bem macroscópica, uma análise bem superficial, né? Está no paper também, porque a gente achou que não está bem desenvolvido os olhos do camundongo da mãe infectada não estão tão bem desenvolvidos quanto do camundongo controle, né? Mas precisamos ainda fazer uma análise mais profunda, só no SJL. O C57 Black ele não tem nem vírus no filhote. Então a mãe ela consegue montar uma resposta bem robusta que segura a replicação viral. Então ele não consegue nem alcançar o tecido fetal, diferente do SJL. O que a gente pode observar então aqui, primeira coisa, esses aqui são os filhotes da linhagem SJL, de uma mãe controle e de uma mãe infectada pelo Zika, né? Então é bem clara, né, a diferença em tamanho, peso, né? Então a gente mediu aqui o peso dos animais, é significativo, tamanho também do crânio, enfim. Estou mostrando que realmente o camundongo apresenta características de microcefalia, além de uma restrição de crescimento intrauterino, né? E isso está associado com a presença do vírus no sistema nervoso, como pode observar aqui. Então, no cérebro há uma concentração grande de partículas virais, quando comparado com outros órgãos, né, como o rim, fígado e baço, por exemplo. Um pouquinho mais aqui no baço, porém realmente é no cérebro que a gente vê a maior quantidade de vírus. O que pode levar a gente a pensar, então, que realmente o vírus tem um comportamento neurotrópico, né? Em relação às lesões que o vírus induz, então a gente tem aqui de novo uma histologia, né, dos animais, controle dos animais infectados. E a gente pode ver também então aqui uma redução da camada cortical do cérebro, né, aqui em um aumento um pouquinho maior. E o que chamou a atenção da gente mesmo é que, se vocês observarem aqui, os núcleos, eles estão maiores comparados com o controle, né? E eles têm um aspecto meio de que, como se eles estivessem vazios, né? E a cromatina parece que está grudada no envelope aqui, no envelope não, né? Na membrana nuclear. Então o núcleo, você pode ver que aqui o núcleo é bem denso, né? E numericamente maior. Então aqui a gente pode ver que o número de núcleos é menor, e eles são maiores, mas eles têm esse aspecto aqui vazio, né? Provavelmente porque essas células estão passando por morte celular, ou por apoptose, ou por autofagia, enfim. Cada coisa dessa é um núcleo, tá? Isso pode ser núcleo tanto de células neuronais quanto de células da glia, né? Ou seja, microglia ou astrócitos, né? Porque não dá para diferenciar aqui, né? Agora é o tecido cerebral, né? Esse é o córtex,
A gente pode ver aqui um córtex íntegro, com as células bem orientadas, os núcleos, né? E aqui as células, então, menos numerosas e também com esse aspecto do núcleo vazio, digamos assim. E aí o que a gente fez nessas imagens, logicamente, foi fazer uma quantificação, né? Então nessa quantificação a gente mediu a espessura do córtex, que na verdade é a mensuração dessas regiões, e aí significativamente o animal infectado tem uma redução desse córtex, né? E isso associado também com uma redução do número de células por camada, tá? E de forma interessante, o que a gente pode observar também é que como esses núcleos estão maiores, ó, a gente fez uma quantificação do tamanho desses núcleos e a gente observou que de fato nessas regiões os núcleos no cérebro dos animais infectados eles estão maiores em relação ao controle, né? Mostrando provavelmente que essas células então estão passando por um processo de morte celular. Qual tipo de morte especificamente, a gente precisa avaliar mais a fundo. Porém, uma análise que nós realizamos no trabalho, através de alguns genes, na verdade 96 genes de morte celular, a gente observou que alguns estão super expressos, né, e alguns estão menos expressos. Então, genes como, por exemplo, BMF, são genes e IRGM1 são genes que se referem à autofagia, né? E alguns outros genes também que estão down-regulados. Por exemplo, esse GAD45 é um gene que contra-regula a autofagia. Então, se a gente levar em consideração esses dois genes, né, a autofagia é um processo que de fato está ocorrendo, né? Mas alguns outros genes, como fase ligante, caspase 6, podem estar envolvidos também com a apoptose, né? Então, qual especificamente tipo de morte celular é mais evidente, a gente ainda precisa investigar mais a fundo. Mas aparentemente, o que a gente pode concluir é que há um aumento significativo de morte por apoptose e por autofagia nesse sistema nervoso dos filhotes de mães infectadas pelo Zika vírus.